Boa noite, gente. Graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Bom, como é o nosso último encontro, pelo menos nessa matéria, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito em dúvida do que trabalhar nessa última aula, tendo em vista que Romanos ainda a gente tinha matéria para muito tempo. E qual seria o melhor aproveitamento para hoje? E aí, na minha proposta anterior, eu tinha falado da gente trabalhar mais ainda os capítulos 10 e 11 junto do 9 que eu trabalhei na semana passada, mas eu achei, e orei e percebi que o que eu já tinha oferecido de informação no 9, num primeiro momento pelo menos, é suficiente para que você faça uma leitura do 10 e do 11 adequada, ou minimamente adequada, e a gente poderia aproveitar esse tempo para trabalhar outros temas presentes na carta aos Romanos, que são também de extrema importância, como até consequência de tudo que a gente falou até aqui. E aí me lembrei de uma aula que tive na verdade não era análise de Romanos, era teologia das cartas paulinas, na época do meu seminário. E a gente teve uma aula, o meu professor de Novo Testamento na época, chamado pastor Luiz Felipe, ele deu uma aula que ele fez uma leitura comunitária da Bíblia com a gente. E essa leitura comunitária foi o capítulo 14 da carta aos Romanos. E eu achei de extrema felicidade aquele dia e de muito enriquecimento ler Romanos da forma que foi lido e ver da forma que foi visto. E eu acho que talvez hoje seja proveitoso também que a gente o faça, pegando essa segunda parte que eu falei com vocês de Romanos, que é a parte prática. Paulo aplicando agora o que ele havia dito até o capítulo 11, ele agora faz aplicações práticas desde o 12 na igreja de Roma, né? E lembre-se que a temática de Romanos que a gente está estudando é promover a unidade entre judeus e gentios num contexto muito peculiar, que era o contexto da igreja primitiva em Roma, e que era necessário primeiro alterar de alguma forma, ou transformar, ou cooperar para uma transformação da teologia daquele povo, a teologia que entendia Deus como uma exclusividade de Israel, ou uma espécie de um Deus que havia fechado uma forma de salvação e de ação na forma judaica, e Paulo vai dar essa bronca nos judeus. Por outro lado, ele vai dar uma bronca nos gentios também de respeitar e reverenciar a história de Deus com Israel e demonstrar como que os judeus, mesmo apesar desses erros cometidos com os gentios, eles estavam debaixo da graça de Deus, tal qual os gentios. E a partir dessa ótica, ele vai fazer essas aplicações práticas. Então o tema segue sendo unidade. Só que agora ele está aplicando unidade em problemas que a igreja de Roma estava tendo na prática. E chegamos a esse problema do capítulo 14, que eu gostaria de ler com você. Se fôssemos fazer uma leitura comunitária de fato, eu acho que não convém fazer, talvez até por a questão ainda de pandemia, ainda está tão recente, seria cada um ler um versículo, igual antigamente se fazia, e nas paradas de cada versículo a gente vê se algum comentário nascia. Eu não vou fazer cada um lendo, mas eu vou fazendo aqui trechos e a gente faz as paradas. E eu quero te chamar a participar, se você achar que deve, com um comentário, com uma impressão, né?
para a gente fazer isso junto. Então vamos lá. 14, a partir do 1. Acolhei o que é débil na fé. Débil é fraco, né? Fraco. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco só come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Bom, aqui nós temos uma orientação já para o tema que será tratado nesse capítulo. Qual é o tema? Os judeus, eles faziam jejum de carne em territórios não judeus. Por quê? Porque, em geral, toda carne que era comercializada em um território do mundo antigo, ela provinha de sacrifício. Então, esse animal ele era sacrificado na religião daquele povo, geralmente, e para não se perder a carne, você cortava esse animal, né? E depois de ser sacrificado ao ídolo, aquela carne era comercializada de alguma forma ou consumida por alguém como alimento. Tal qual o próprio Israel com a Páscoa, por exemplo, comia o seu cordeiro pascual, né? Fazia um sacrifício a Deus e depois comia a carne. Isso era algo, de certa forma, comum nos povos antigos. E aí, por conta da lei de Moisés, nenhuma carne sacrificada a um ídolo deveria ser consumida, sendo que algumas nem precisavam ser sacrificadas a ídolos. Por exemplo, a carne de porco não deveria ser consumida em qualquer hipótese, né? A carne de um grupo de animais específicos, não é de porco só, de um grupo de animais criados em cerco, né, de acordo com o que Levítico ensina. E os judeus, mesmo convertidos, mantêm, lembre-se, o tema central da carta, mantêm as obras da lei vivas como aspecto de manutenção da sua aliança em santidade. E começam a exigir que os gentios façam o mesmo. Por exemplo, com a circuncisão, mas por outro lado, com o não consumo das carnes que eles costumeiramente consumiam. Então os judeus, por que Paulo vai falar de julgamento? Ele vai falar que vocês estão condenando os gentios, julgamento nesse sentido. Os gentios convertidos para vocês judeus, estão decaindo da aliança com Deus ao comerem carne sacrificadas a ídolos. Vocês que não comem carne, não julguem os gentios. E vocês, gentios, que comem carne, não zombem da prática, por mais quadrada que ela possa parecer, dos judeus de se manterem nesse jejum. Bom, até aqui me parece com certo equilíbrio a fala de Paulo. Não fosse essa expressão que eu considero forte, presente no capítulo 14, verso 1. Paulo, apesar dele estar equilibrando o jogo e falando para um não julgue e para outro não zombe, ele parece se posicionar nessa situação. Porque ele fala que aquele que não come a carne, então ele está se referindo aos judeus, é fraco na fé. Ele chama de fraco aquele que não come. Fala para o gentio não zombar disso, mas não deixa de apontar que essa fé é pouca. O que é fraco na fé? Alguém que não tem fé o suficiente para abandonar certa prática religiosa, estar preso em certa prática religiosa, para se ver relacionado com Deus. Então, Paulo ele se posiciona na discussão, orientando ambos os lados com certo equilíbrio, mas dizendo, olha, quem é o fraco? O fraco é quem ainda se apoia numa prática religiosa como manutenção da relação com Deus.
Porém, você que é forte, e aí ele está se referindo aos gentios, vocês que são fortes e não precisam dessa prática para se relacionar com Deus, porque já entenderam a graça de Deus e já perceberam a graça de Deus de alguma forma, vocês que são fortes, não zombem dos que são fracos. E aí ele vai explicar por que os fracos são fracos e vai explicar por que os fortes são fortes, na visão dele. E ele então desenvolve o argumento da carta. Beleza? Até aí? Tranquilo? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então aqui ele segue falando com os judeus. Sempre que ele fala de julgamento, ele está falando do que os judeus praticam com os gentios. E aí ele está falando, quem é você para julgar alguém que não te pertence, um servo que não é seu? Servo é escravo, não é seu escravo para você julgar. Eles até são servos, mas são servos de Deus. Quem é você para julgá-los? Porque quem os sustém? Deus. Se é Deus que os sustém, não é a carne ou a falta da carne que vai fazê-los cair, pode ficar tranquilo. É prerrogativa de Deus, é controle de Deus. Então não se preocupe com isso. Segue então falando. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Aqui, uma outra orientação que eu considero importantíssima. Ele aproveita para dar uma outra cutucada, o tema está sendo carne, e ele aproveita para dar uma outra cutucada nos judeus com relação ao sábado. Quando ele está falando assim, para uns, todo dia tem o mesmo valor, tem a mesma expressão. Para outros, tem dias que são mais especiais. O que ele está falando? De novo, judeus em relação ao sábado e gentios que não faziam essa distinção. Beleza? Só que ele não rende. O interessante aqui é esse finalzinho do verso, quando ele fala assim, mas cada um tenha uma opinião bem definida. Ele então não está chamando também você, eu e nem a igreja de Roma, a sermos os não posicionados, tipo assim, já que está todo mundo, tem que respeitar todo mundo, então eu não devo, de alguma forma, me posicionar sobre alguma coisa. Pelo contrário, a sua consciência exige posição. Se posicione, porque se você deixa de se posicionar para falar da forma que você trata seu irmão e sua irmã, na verdade você não ama seu irmão e sua irmã, você negligencia seu irmão e sua irmã, porque você só foge de se posicionar, e é na diferença que você vai provar o seu amor. Então, tipo assim, se posicione, veja o que é certo, e ele mesmo está dando exemplo. Eu estou me posicionando, eu estou falando que quem é fraco na fé é o judeu, não tem problema nenhum em fazer isso, mas eu achá-lo fraco na fé por isso, e posicionado, não me dá o direito de zombar dele, assim como se eu achasse o contrário, não me daria o direito de julgar o outro. Ok? Então, numa orientação prática, eu diria a vocês, não tenham medo de se posicionar em relação a nada. Tenham medo de, posicionados, julgar ou zombar de quem tem uma posição diferente de você. Tenha receio de apontar dedos. Tenha receio de dar risada da posição do outro. Porque a fé, ou tudo que é objeto de fé, tem um lugar sagrado. E a gente deve tomar muito cuidado com o sagrado, você sabe disso. Então, em certa medida, esse é o medo que devemos ter. Não o medo de nos posicionar, mas o medo de tratar o outro que pensa diferente de mim de forma preconceituosa, ou de forma discriminatória, ou de qualquer outra forma que não seja a forma do reino de Deus. Verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come,
e dá graças a Deus. O que ele está falando? No final, o que importa não é se você come ou se você não come a carne. Não é se você guarda o sábado ou se você não guarda. No final, o que importa é o que te motiva a comer a carne. Ou o que te motiva a não comer a carne. Ou o que na sua consciência te motiva a guardar o sábado. Ou o que na sua consciência não te motiva a guardar o sábado. Porque se você faz isso para o Senhor, continue fazendo. Porque se você acredita que o Senhor te pede tal coisa e não faz, você vai pecar na sua consciência. Pode até ser que o Senhor não peça, mas achando que o Senhor pediria e não fez, você pecou em consciência. A mesma coisa para o inverso. Então, perceba que Paulo, ele está saindo da ideia do pecado como algo comportamental, simplesmente, que a gente já trabalhou isso lá atrás também, e está começando a fazer uma aplicação prática do pecado na consciência daqueles que habitam a igreja de Roma. Pense como é difícil fazer esse tipo de pastoreio. Porque no final, a igreja quer saber, tipo assim, sexo fora do casamento é pecado ou não é pecado? É sempre comportamento, não é assim? No final, a igreja quer chegar no pastor e falar assim, beber é pecado ou não é pecado? Ou, acessar certos sites, é pecado ou não é pecado? Assistir tal programa de TV, é pecado ou não é pecado? Está sempre ligado a uma ideia comportamental, percebe? A um comportamento. E Paulo, ele está fazendo uma pastoral que escapa ao comportamento e fala, o que te diz a tua consciência quando você faz isso? Porque ainda, vamos supor, vou pegar um dos exemplos aqui, o programa de TV. Ainda que eu chegue para você e fale, não, o programa de TV não é pecado. Mas se na sua consciência, mesmo eu te falando, você acha que é pecado, mas por causa da minha palavra, você foi lá e assistiu, mesmo que eu esteja certo, na sua consciência você pecou. Por quê? Porque você esteve disposto a fazer algo que você mesmo acreditava ser contra Deus. Por isso que você não pode deixar de se posicionar numa opinião. Porque a sua opinião nada mais é do que o reflexo da sua própria consciência. Portanto, a orientação pastoral, ou esclarecimento pastoral, a explicação, serve para que a gente crie novas opiniões e novas consciências? Claro que sim. Mas até que sua consciência de fato esteja alterada sobre alguma coisa, mantenha o seu comportamento de acordo com a sua consciência. Porque Jesus combateu isso o tempo todo. Quando a gente tem um comportamento que não é de acordo com a nossa consciência, como a Bíblia chama isso? Você se comporta, você fala uma coisa, tem uma consciência de um jeito, mas se comporta de outro. Hipocrisia. Não é isso que é combatido por Jesus com os fariseus o tempo todo? A hipocrisia de apontar certas coisas como pecado e praticá-las, e por outro lado, de apontar outras coisas como necessárias e deixar de praticá-las. A consciência diz uma coisa, mas o comportamento diz outra. O seu comportamento é importante? É muito importante. Mas não adianta alterar comportamento sem alteração de consciência. Da mesma forma que a sua consciência deve desaguar em comportamentos adequados. Portanto, o que Paulo parece que vai começar a traçar aqui é um caminho de honestidade. E a honestidade, primeiro, para consigo mesmo e para com Deus. Não é nem honestidade para o irmão, para a irmã. Você de fato pensa isso? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi para uma igreja, você sabe, eu acho que não é escândalo para ninguém dizer aqui, que em determinadas igrejas, comunidades, é concordado que a prática de consumo de bebida alcoólica é pecado, mas em determinadas igrejas essa prática não é dada como pecado. E há uma divergência de comunidades e comunidades em relação a esse tema. Acho que não é novidade para ninguém, certo? E esse amigo, ele sai de uma comunidade que era absenteísta, ou seja, que não praticava o consumo de bebida alcoólica ou não orientava que assim o fosse, e vai para uma comunidade onde boa parte dos membros, ou alguma parte dos membros consumia, porque isso não era uma regra de proibição, certo?
E aí, ele veio conversar comigo, e ele me procurou porque ele tinha mudado de igreja. Ele falou: Zé, então, eu fui para lá e tal, e, tipo assim, comecei a beber com os amigos, aquela coisa toda, mas desde então eu estou me sentindo muito culpado. Isso tem me incomodado. Ele não usou a palavra culpado, ele usou, porque crente tem um vocabulário muito próprio, né? Eu tenho ficado incomodado com isso. O que você acha sobre beber? Eu falei: sobre beber eu acho um monte de coisa, mas eu acho que seu problema não é sobre beber. O seu problema é porque você não alterou a sua consciência para alterar o seu comportamento. Se na sua consciência isso ainda está errado, isso está te gerando culpa. Por quê? Porque na sua consciência, seja porque você foi doutrinado assim, seja porque você foi criado assim, ou seja porque de fato é verdade, seja o que for, a sua consciência, no fundo, está te falando: não faça isso. Aí você vai lá e faz simplesmente por causa da prática do outro, ou de uma orientação que talvez seja até racional. Alguém te ofereceu um argumento teológico suficiente para você não ver aquilo mais como pecado. Mas a sua consciência não foi alterada. Perceba que o problema aqui não é beber, poderia ser o contrário. Poderia ser alguém que estava naquela comunidade, que bebia, e que vai para uma outra comunidade que não bebe, e naquela comunidade que não bebe, interrompe a sua prática, mas no fundo, não vê problema naquilo, não tem uma consciência, vira simplesmente um ato religioso, tipo assim: eu vou parar de fazer, porque mesmo não acreditando nisso, mesmo não concordando com isso. Percebe o que eu quero dizer? A questão com Deus tem muito pouco a ver com a prática, ela só tem a ver com a prática quando a prática está alinhada à consciência. Sem alteração de consciência, pouco importa a sua prática. Pouco importa se você vai consumir ou não vai consumir. Pouco importa se você vai fazer o sexo ou não vai fazer o sexo, se não houver consciência na parada. Importa muito se a sua consciência está de acordo com a sua prática. Aí você diz: mas e se minha consciência estiver errada? Eu te diria: de que importa mais? Uma prática errada com uma consciência certa? Uma consciência errada com a prática errada? Ou uma consciência certa com a prática certa? Lógico, a consciência certa com a prática certa. Mas tem como você ter a prática certa sem ter a consciência certa? Tem, mas a religiosidade é pior do que você ter a consciência certa e a prática errada. Porque a consciência pode gerar prática, mas a prática nunca gerará consciência. Deu para pegar essa ideia? Talvez foi rápido. A consciência pode desaguar numa prática. Por quê? Porque isso naturalmente vai acontecer, senão vai te gerar ou uma espécie de culpa ou uma espécie de tédio. Imagine que você, graças a Deus não é assim, né? Bem imagine mesmo. Mas imagine que você estivesse numa igreja e você achasse essa igreja bênção, e fosse essa igreja. Mas nessa igreja aqui eles proíbem namoro e casamento, aqui todo mundo tem que ser solteiro. Mas na sua consciência, que é a mesma de hoje, você fale assim: que absurdo. Né? Você ia falar assim: que absurdo, namoro e casamento, porém eu gosto dessa igreja. O que você vai fazer? Aí você permanece na regra da igreja. Sua consciência mudou? Não, só para ficar na igreja você alterou o seu comportamento, beleza? O que vai acontecer com o tempo? Das duas, uma. Ou você vai trair a igreja, porque você vai fazer escondido a parada, ou isso vai gerar um tédio em você que vai fazer você abandonar essa igreja. Porque a sua consciência não foi alterada. Agora, se a sua consciência foi alterada, você vai acreditar tanto naquilo que com o tempo vai ser natural para você não ter relacionamento com ninguém. Por quê? Porque a sua consciência foi alterada anteriormente, então aquilo gerou uma prática. Percebe? É isso que Paulo então começa a trabalhar na igreja de Roma. Vamos seguir? Verso de número 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.
Porque se vivemos para o Senhor, então ele está partindo de um pressuposto. Você que pensa de tal jeito, vive para o Senhor, mas o que pensa de outro jeito também vive. Eles têm opiniões diferentes, mas ambos vivem para o Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em determinadas práticas você sacrifica, em determinadas práticas você frutifica. Se você estiver fazendo isso para o Senhor, tudo bem. O que está tendo aqui, gente? Uma alteração do paradigma de pecado. O paradigma de pecado, que antes era a quebra da lei de Moisés, passa a ser a não glorificação de Deus em qualquer ato que você tenha ou venha a ter. Se não é para o Senhor, Paulo está falando, é pecado, não importa o que é. Então a nossa preocupação não é mais beber cerveja ou não beber cerveja, passa a ser beber Coca-Cola ou não beber Coca-Cola, porque se você bebe Coca-Cola e não é para o Senhor, é pecado, tal qual beber cerveja e não é para o Senhor. Se você antes estava preocupado com o sexo fora do casamento, você tem que preocupar agora com o sexo dentro do casamento e com a falta de sexo. Porque se você se sacrifica no sexo, mas não é para o Senhor, é para você ser aplaudido, é pecado. Se você faz sexo no casamento e não é para o Senhor, é pecado. E se você conseguir, acho que não vai, mas na minha opinião, mas se você conseguir fazer fora do casamento e for para o Senhor, é culto. Porque tudo que é para o Senhor é culto. Então o que Paulo está alterando? O paradigma de comportamento. Ele está falando assim, a gente vai ter que parar de olhar comportamento em determinado momento. Porque tem N comportamentos na vida. A questão é, você consegue executar tal comportamento para o Senhor? Se você não consegue, morre para esse comportamento e morra para o Senhor. Não morre porque fala, é proibido tal comportamento. Morre porque você não consegue fazer isso para Deus. E é interessante dois exemplos que eu dou de Paulo fora da carta aos Romanos, mas na carta aos Coríntios, em que ele exemplifica isso muito bem. Um na vida dele mesmo e outro na comunidade. Na vida dele mesmo, Paulo fala que o casamento para ele seria um pecado. Paulo, ele se abstém de casar para a glória de Deus. Ele fala assim, eu não sirvo para esse negócio. Ele não está ali, e muita gente lê esse trecho errado de Coríntios, ele não está condenando o casamento. Ele está falando que o casamento que não for para a glória de Deus, é pecado. E por causa disso, ele não se casa. Ele fala assim, aquele que vai casar para ser, isso é 1 Coríntios 7, se depois você quiser ler. Aquele que vai casar para ser motivo de tropeço, é melhor que não se case. É melhor que se mantenha solteiro. E ele dá o exemplo dele. Eu, por exemplo, para mim esse negócio não serve. Então perceba que ele não está falando que casar é pecado, lá graças a Deus. E ele não está trabalhando com um livro de regra e comportamento. Ele está fazendo uma autoanálise honesta com ele, sobre o que ele consegue fazer para a glória de Deus e o que ele não consegue. Graças a Deus eu consegui, e acredito que tenho conseguido, mas todo dia tenho que ficar prestando culto a Deus com o meu casamento e falando, deixa eu ver se eu ainda estou casado para a glória de Deus, senão eu vou ter que rever esse negócio. Mas tem outras áreas que talvez Paulo tirasse de letra, que para mim são terríveis, e que eu tenho que abandonar, ou temporariamente, ou para sempre, ou, sabe? Porque não está no prisma do comportamento, está na glória de Deus. O segundo exemplo que ele dá na carta aos Coríntios, que é comunitário, ele está falando da ceia, e a ceia lá na igreja antiga, ela era tanto o pão e o suco de uva, como a gente come, toma, mas era também comida mesmo, eles ceiavam mesmo, jantavam juntos. E aí ele está falando de ricos que traziam comida para a ceia, e os pobres não podiam trazer, ou não traziam nada, ou traziam pouco, só que todos comiam igual, e os ricos começaram a achar ruim, que os pobres estavam comendo o rango todo, não trazia nada, e todo mundo comendo igual. Que história é essa, né? É desse naipe. E aí Paulo vai dar uma bronca na igreja, e vai falar que, como assim, vocês são ricos, Deus abençoou vocês para repartir mesmo, tal, né? Vai dar uma bronca na igreja de Corinto, e no final, ele vai chegar à seguinte conclusão: gente, lembre-se de uma coisa, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, porque é possível você comer e beber
e não ser para a glória de Deus. E se você comer e beber e não for para a glória de Deus, é pecado. Comer é pecado. Qualquer coisa, desde que não seja para a glória de Deus. O que é comer para a glória de Deus? É orar antes de comer? Não. Pode orar antes de comer, não tem nada contra isso não, mas estou falando assim, mas isso não é suficiente para falar que você está comendo para a glória de Deus. O que é comer para a glória de Deus? Comer do jeito de Deus. E comer do jeito de Deus é desfrutar numa medida legal, repartir a comida com quem não tem. Se você está com o bucho cheio e do seu lado alguém passa fome, você vai sempre continuar com fome. Porque isso é o pecado da gula na sua maior... todo mundo associa gula com o tanto que come, né? Tem muito a ver com isso. Mas a melhor expressão de gula é eu comer e me satisfazer e passar da minha satisfação enquanto o outro tem fome do meu lado. Eu tiro do outro para comer mais do que deveria. Isso é gula. Percebe? Então, olha como que a glória de Deus passa a ser parâmetro. E como que isso te dá uma ferramenta valiosa de autoanálise. Lembra quando você vai ceiar diante de Deus e a gente fala assim, o pastor fala assim, faça o seu autoexame diante de Deus. O que você deve pedir perdão? Agora, você vai fazer seu autoexame não mais olhando o livrinho de regras. Deixa eu ver. Semana, eu não mandei ninguém para lugar nenhum. Essa semana, sabe? Eu não falei palavrão, eu só bebi coisa sem álcool. Eu briguei, mas já pedi perdão. Aí a gente faz uma análise comportamental e fala, não quebrei nenhuma regra, então não tenho nada para apresentar diante de Deus. Não, agora seu autoexame é de outro jeito. Como é que é seu autoexame? Deixa eu ver o que eu fiz essa semana que não foi para a glória de Deus. Qualquer coisa. E aí você se arrepende diante de Deus. Deus, eu fiz romance, mas não foi do jeito do Senhor. Deus, eu me entretive, mas não foi de um jeito legal. Acho que não glorificou o Senhor. A minha roda de amigos foi legal essa semana, mas teve uma parte dela que eu agi ali que não foi do jeito que eu acho que glorifica o Senhor. E lembre-se, eu não estou dizendo que na sua roda de amigos você tem que ficar falando em línguas, ou que você tem que jogar futebol dando glória a Deus, não é isso. Mas é fazer aquilo de um jeito saudável, de um jeito legal, de um jeito precioso. Percebe? Esse passa a ser o prisma de Paulo na carta aos Romanos aí. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, não faz sentido você ficar tomando conta da vida do outro e do comportamento do outro. Por quê? Porque você não vai dar conta do outro, mas você vai dar conta de si. E toda vez que você perde tempo, energia, força, tomando conta da vida do outro, tenha certeza, tem algum aspecto da sua vida que você não está tomando conta. É a frase preciosa, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, não é isso? Lógico que, cuidado, a gente está falando aqui de julgamento, mas eu não estou falando de ajuda mútua, alerta, amizade, até repreensão. Porque se você pega, por exemplo, o texto de Jesus, em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala, se teu irmão pecou, vai ter com teu irmão, e fala com ele. Para quê? Para acusá-lo? Para condená-lo? Não, para quê? Para ajudá-lo a sair dessa. Bate um papo. Se teu irmão não reconhecer, chama uma testemunha e fala, sou eu, às vezes é a minha leitura que está errada. Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. E principalmente se você estiver envolvido na parada, porque às vezes é só para controle de comportamento do outro mesmo. Gestão comportamental. Não, é por quê? Porque aquilo está gerando algum prejuízo, seja nele ou seja na comunidade.
E aí você vai chamando as instâncias lá, chama a liderança da igreja. Se a liderança, se ele assim não se arrepender, mas todo mundo concordou que aquilo não está certo, a voz da comunidade é suprema. Então, é melhor você tirar ele da comunidade e falar, então você não concorda com essa comunidade, nós vamos te tratar aqui como um visitante. Certo? Então eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo é, não gere condenação. Não deixe de ver alguém como seu irmão, sua irmã em Cristo, porque não pense certo comportamento como você. Você não tem esse direito, porque no final todo mundo vai se apresentar diante de Deus, e é Deus que vai julgar a todos. Então fique tranquilo. Se você estiver certo, eu duvido que no céu você vai falar, tá vendo? Eu avisei. Porque você vai ter muito para prestar conta de você mesmo para Deus. Mas se você estiver certo, Deus vai falar. Não tem problema. E aí ele segue no verso 13, agora para explicar essa questão da liberdade. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo aos vossos irmãos. O que ele está dizendo com isso? Essa aí talvez seja uma das maiores dificuldades do texto, porque essa palavra escândalo não é escândalo. A palavra escândalo aí é muito parecida no grego, a fonética, eu não sei se eu falo certo, mas é escadalon, e é traduzida como escândalo, porque não tem uma palavra similar no português para poder expressar essa ideia. Mas o que ele está dizendo? É tipo assim, não caia o seu irmão, não seja você o responsável pela queda do outro, ou não deixe que o outro tome posição na sua consciência, porque de nada vai adiantar. O que ele está dizendo? Pare de querer impor comportamento sobre os outros, porque ainda que você consiga, o outro vai errar porque ele não alterou a consciência dele, ele está surfando na sua consciência, e ele erra porque surfa na sua consciência, e você erra porque impõe sua consciência sobre outra. Isso é escândalo. Escândalo não é assim, nossa, você viu fulano? Não é isso que ele está falando. Escandalizar, a gente escandaliza o tempo todo, graças a Deus por isso. A graça de Deus é escandalosa nesse sentido, né? O que ele está chamando de escândalo é fazer o outro tomar posição baseado na nossa consciência. Se você tiver que discutir, debater alguma coisa, debata. Mas não imponha comportamento sem antes haver alteração de consciência, porque senão o outro peca e você também peca. Porque impõe sua consciência a outra consciência. Você escraviza consciências. Palavra pesada, né? Você escraviza consciências. Então, aquele cunhado que você encontra no domingo, para de escravizar a consciência do cara, mano. Se ele não alterar a consciência, de nada vai adiantar ele alterar o comportamento. Para de chegar lá e falar assim, você tem que parar de beber, senhor, não sei o quê, papapá. Inferno. Aí já põe medo no cara. Aí o cara não alterou em nada a consciência dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Você conseguiu às vezes que ele parasse, mas ele não alterou em nada a consciência dele. Ao invés de falar do pare de beber, ore por ele, ore com ele. Fala assim, cara, gosto mais de você, vamos andar junto. Até que você seja influente o suficiente para ele ouvir a sua opinião, com respeito para quem sabe alterar a própria consciência. O que você acha disso? Eu acho isso. Pô, vou pensar sobre isso. Vou refletir sobre isso. Beleza? Ainda tem outro risco, né? E se a gente for o fraco? A gente não sabe, né? E se a gente for o fraco na fé que está julgando o outro, e na verdade aquele cara está numa espiritualidade muito mais madura que a nossa. Não estou falando do caso cunhadão, mas estou falando assim, a gente está falando, você está aí fazendo isso, e na verdade o cara está numa espiritualidade tão madura que a gente não sacou que... Então é misericórdia de Deus mesmo, e falar assim, cara, a todo mundo que eu posso ensinar, eu também posso aprender. Deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar. Mas ele é ateu, pastor. O que tem? E se Deus quiser usar o ateu, ele não pode? Deus perdeu esse poder? Fala que ele resolve até mula, né? Então, por que ele não pode usar um ateu para me ensinar?
Deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar, deixa eu ouvir e refletir a partir do argumento. E a gente começa a aprender uma dinâmica, de fato, de comunidade. Seguindo aí, para a gente finalizar o texto. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Ó, Paulo de novo, o que ele está fazendo? Se posicionando. Ele está falando assim, eu vou me posicionar na história. Eu estou dizendo que carne não é impura em si mesmo. Nenhuma carne. Poderia falar de bebida, poderia falar de filme, poderia falar de qualquer coisa. E ele está falando, não é de em si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Ou seja, se é impura para alguém, não é impura em si mesma. Porque ela é carne, ela não tem vida, é só carne. Agora, para quem a considera impura, impura é. Ainda que ela não seja, na sua consciência é. Então, se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Você deixou o mais importante de lado. Você deixou o amor. Ah, mas fulano bebe, não vou mais andar com ele. Então você deixou de lado o amor fraternal. Se você não anda com ele por causa de alguma influência que ele possa ser e você tem dificuldade com a bebida, é outra parada, não estou falando disso. Agora, se você deixou de andar com ele só porque ele bebe e você não, você deixou de lado o amor fraternal. Você esqueceu o que é amar. Ah, mas fulano joga truco. Eu acho que barato, entendeu? Ou, vamos para coisa pior mesmo. Fulano traiu a esposa, então era seu dever ajudá-lo a sair do pecado de adultério, se você assim o considera. E se ele acha que nada tem de errado, a pergunta é, como é que eu posso te amar, irmão? O que eu posso fazer nesse processo? Porque a gente discorda nisso aí, mas o que eu posso fazer nesse processo? Como ajudar um irmão que foi preso na igreja? Não sei se vocês têm esse caso aqui. Alguém que de repente chega a notícia na igreja. Tem sempre uma irmã que é o plantão da Globo na igreja, né? Cada um com seus pecados. E aí ela chega aqui e dá a notícia. Fulano foi preso, assaltou loteria, pá. E aí, como é que a gente vai tratar esse irmão? Ou deixou de ser irmão? Eu não sei. Como é que a gente vai? Entende o que eu quero dizer? É aí que mora o amor, quando surge a oportunidade, não só do pecado, mas da diferença. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele que é a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem o que você veste, nem como você anda, nem a tatuagem. O reino de Deus não é brinco, o reino de Deus não é o programa de TV. O reino de Deus tem nada a ver com esse negócio. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Que seja paz que norteie as suas relações. Ah, discordamos, mas vamos viver em paz? Mano? Seja a paz. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Não é que você não pode, é porque a gente, de repente a gente fala assim, eu não tenho problema com bebida, mas eu não vou beber, porque senão meu irmão vai tropeçar. A gente fala assim, ele vai escandalizar que eu estou bebendo. O problema não é esse. O problema é assim, ó. Vamos supor, como é que o irmão chama? Vou dar um exemplo, tá, Gilberto? Né? Falando do seu cara, não é verdade, é só exemplo. Suponhamos, aliás, vou dar comigo para não pôr o Gilberto em situação chata. Suponhamos que eu seja um alcoólatra. E o álcool, na minha consciência, me destrói. Eu sei disso. Então lembra que não é mais o pode beber ou não pode beber? É uma questão da minha consciência. Eu sei que se eu beber, eu não consigo glorificar a Deus dessa forma. O Gilberto, sabedor disso, ele abre mão
de fazer isso na minha frente para que eu não surfe na consciência dele. Agora, não é que o Gilberto abre mão de fazer isso na frente de qualquer um. Ele abre mão na minha frente porque ele sabe da minha situação. Isso pressupõe o quê? Relacionamento comigo, certo? Uma igreja, antes de ser práticas e obras, ela é uma igreja relacional. Eu sei o que te faz pecar. Na medida em que a gente vai andando junto, eu sei. E eu vou te dar um exemplo muito bobo, mas que eu acho muito significativo. Eu tinha um amigo, porque faleceu, infelizmente. Mas eu tinha um amigo que ele tinha um sério problema de perder completamente o temperamento quando jogava bola. E não é só perder o temperamento de xingar, não é isso. Ele ia pra porrada praticamente toda pelada, pô. Sabe aquele cara que se perde mesmo, ia pro racha mesmo? Mas fora dali, crente, amava a Deus, e toda vez que saía da pelada, passava um dia, me procurava alguém, dizia, não estou acreditando que eu fiz isso de novo, mano. Eu não posso jogar a bola, eu não posso, isso para mim é pecado, mano. Eu não posso entrar em quadra, eu não tenho controle para isso, eu tenho que entender isso. E ele estava certo, ele entendeu o limite da consciência dele. Mas para mim é pecado? Não. Eu vou deixar de jogar a bola por causa dele? Não. Mas você não vai causar escândalo? Não. Sabe como é que eu ia causar escândalo? Se eu virasse para ele, ô fulano, vamos jogar a bola hoje? Jogar a bola tem nada a ver não. Sabendo da situação dele. Deu para entender a diferença? Ou do tipo, ô fulano, eu sei que você não pode jogar a bola, mas eu vou lá. Sabe? Ou então, senta aqui na arquibancada e fica vendo eu jogar a bola. Aí sim. Deu para pegar a diferença? Para finalizar aí, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado se comer, porque o problema está na consciência. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, mesmo que antes não era. Se você achar que se pintar a unha não provém de fé, você tem que parar de pintar a unha, porque é pecado, pô. A questão é, você realmente está com a consciência limpa quando você está fazendo o que você está fazendo? Então isso vai exigir de você honestidade diante de Deus e diante de você mesmo. Falar, Deus, é porque aqui minha consciência realmente me barra. Eu entendo que aqui na igreja muita gente faz isso, mas aqui eu quero colocar um ponto para mim. Mas também não quero julgar os irmãos da igreja que fazem isso, porque é a minha consciência que me barra aqui. Então minha consciência vai até aqui. E até aqui ela vai, ponto. Se amanhã ela alterar, a gente revê isso. Agora, ela vai até aqui para mim, não vai até aqui para o outro. Então eu paro de julgar o outro também nessa relação e começo a me ver diante de Deus. E aí, eu finalizei já a leitura, porque eu quero então ir para a parte prática. Nós vamos parar agora para o intervalo. Eu tenho uma proposta então de dinâmica para fazer com vocês. E aí eu queria deixar você muito livre, tá? Para participar ou não. Se você achar que não é legal, não participe, né? Eu pedi para vocês pensarem numa prática que geralmente não é condenável para as pessoas são de boa com isso, mas na sua consciência é um problema. Então não é o contrário, hein? Não é para você trazer o que é condenável para todo mundo, isso aí não adianta. É o que não é condenável para as pessoas, mas que na sua consciência é um problema, beleza? E aí a minha proposta é a seguinte: você vai procurar alguém aqui, se juntar em pares, se caso não der pares certinho, aí um trio, 2 trios pode ser, mas vamos tentar todo mundo em par, beleza? E aí, se possível, um homem com um homem e a mulher com mulher, porque pode ser alguma coisa meio constrangedora que vai ser falada, e evita algum problema. Aí, se caso sobrar um homem com mulher e precisar fazer, a gente faz, não tem problema. Mas vamos tentar um homem com homem e uma mulher com mulher. E, se possível, alguém que não seja da sua convivência rotineira, assim, tipo assim, não mora na mesma casa, não tenha
uma convivência tão grande, tá? Espera aí, ó. Vamos lá. Aí o que você vai fazer? Você vai sentar com essa pessoa e vai compartilhar com essa pessoa qual é a prática que você pensou. Essa pessoa não vai falar assim, mas isso aí não... Por quê? Porque é uma prática que todo mundo realmente não tem como problema. Você só vai compartilhar. E vai ouvir da pessoa o que ela te falar também. E aí, vocês vão orar juntos. Vão orar juntos diante de Deus e vão falar, Deus, a dificuldade do meu irmão é a minha. A gente está se apresentando em unidade diante do Senhor agora. Primeiro, para pedir perdão, mas também para que o Senhor nos fortaleça em comunidade. E que eu seja um ajudador do meu irmão nessa causa, ainda que para vocês não seja um problema. Beleza? Não quero, pastor, não acho legal compartilhar o que eu pensei. Não quero. Tudo bem, o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração sozinho. Vai para um cantinho, então, e ora. E pede a Deus para te enviar alguém que você talvez confie para compartilhar o que você quer compartilhar. Tá? Então, qual que é a regra? Uma prática que geralmente para os outros não tem problema, mas tem problema na sua consciência. E se você não achou nenhuma? Não achei nada, pastor. Você fala assim, irmão, pede para Deus tocar minha consciência, que eu sei que tem. O seu pecado eu preciso ter minha consciência tocada, porque eu não estou vendo erro nenhum em mim. Então, tá bom? Deu para entender? Aí eu vou dar um tempinho então para vocês procurarem, depois eu vou marcar um tempinho para a troca de ideia e eu vou dar o sinal para a oração, para vocês orarem juntos, e aí depois eu faço uma oração final encerrando todo mundo. Aí agora eu vou fazer um método de oração e leitura com vocês, antigo, lá da época dos pais da igreja. Lógico que eu vou fazer ele bem adaptado aqui à nossa realidade, mas eu queria que você participasse com o máximo de sinceridade. Como funciona? Ele chama Lectio Divina, não sei se vocês já fizeram isso aqui alguma vez. Eu vou ler o texto de Romanos aqui. Vou voltar aqui a um texto precioso da carta aos Romanos, que a gente não tratou dele diretamente, mas eu vou usar ele na Lectio Divina, que é Romanos 8. E como é que você vai fazer? Enquanto eu leio, eu vou fazer algumas repetições no texto propositais. E enquanto eu leio, você vai ficar de olho fechado. Você vai só me ouvir e refletir no que eu estou falando. E a cada palavra que eu leio, você deixa Deus falar com você. Eu só vou ler Bíblia, não vou explicar nada, só vou ler. E vou fazer algumas repetições propositais. E você vai refletir, de olho fechado, não durma se possível, mas deixe Deus falar com você. E aí os próximos passos eu dou assim que eu acabar a leitura. Tá bom? Então feche os seus olhos aí. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permaneça de olho fechado. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Agora você vai fazer assim, ó. Pode abrir o olho. Não sei se você tem anotação aí com você. Se não tiver celular, pode anotar no celular. Você vai, curta, tá? Não precisa ser nada longo. Mas você vai digitar ou escrever uma oração. Mas tem que escrever. A partir de quê? A partir do que foi falado aí no seu coração. Você vai abrir seu coração com Deus a partir do que você refletiu, qualquer coisa. Você vai digitar ou escrever a sua oração, tá? Não precisa ser nada longo, sem formalidade, curto. Digite ou escreva. Agora todos novamente fecham os olhos. E aqueles que quiserem, não vai dar tempo de ser todos, alguns, aqueles que quiserem, você vai ficar de pé no seu lugar, todos de olhos fechados. Você vai ficar de pé no seu lugar e vai ler o que você escreveu. Só ler, não pode incluir palavra nenhuma. Você só vai ler o que você escreveu. E ao final da leitura da sua oração, a igreja toda fala um amém, de cada oração que é feita. Beleza? Vamos fazer isso? Então aqueles que quiserem, cada um de uma vez vai ficar de pé no seu lugar e vai ler o que você escreveu. E ao final nós vamos falar amém. Tá bom? Senhor, nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Cristo. Como a Ti entrego todos os dias o meu coração, para que seja cheio do amor de Cristo, a Cristo entrego o meu amor, para que nada, absolutamente nada, nos separe. Amém. Senhor, creio na Tua palavra, que nada, nenhuma atribulações me separa do amor de Cristo, que deu o Seu único Filho para morrer por nós na cruz. Nem minha esposa, ninguém, nenhuma palavra de acusação, nem medo, nem aflições, nenhum desprezo, pois sou amado por Jesus Cristo, e em seu nome sou justificado pela Tua graça e misericórdia, sou liberto e curado pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. Amém. O amor é o melhor de todas as coisas. Preciso amar meus irmãos sem olhar a sua condição ou forma de viver. Sem olhar, somente amar, porque da mesma forma que nada me separa do amor de Deus, também nada o separa e em nada se difere diante de Deus. Amém. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a tribulação. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Para onde de ti fugirei, meu Deus? Se subo ao monte, lá tu estás. Se cava minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Não há lugar que o Senhor não esteja. Me ajuda nas minhas fraquezas, ensina-me a priorizar aquilo que é prioritário. Amém. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite e pedimos que o estudo que fizemos e que ecoou no nosso coração se torne em prática. Que a unidade pregada, orientada pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, seja também a mesma unidade que habita em nós. Não nos torne, Pai, aqueles que se sintam separados do Teu amor, mas não deixe também que a gente seja aqueles que separam os outros do Teu amor. Antes, nos una no mesmo Espírito e que essa igreja reflita saudavelmente a graça do Senhor, que é salvação para todos e por todos.
A Ti honra, glória e poder para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Amém.